Bom dia, olá irmão, olá irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos estudar um pouquinho mais a respeito do livro de Atos. Nós estamos no capítulo 12 e eu vou ler aqui do versículo 5 ao versículo de número 15, naquela passagem em que Pedro está preso. Você lembra quando nós paramos na aula passada. Diz aqui então de Atos 12, 5 a 15. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo, é o anjo de Pedro. Até aqui, irmãos. Bom, você vê aqui que acontece algo sobrenatural nesse momento de Pedro preso ali na prisão, preso a sentinelas. Nós vimos que haviam duas sentinelas na porta da cela, uma acorrentada a cada lado de Pedro. Ele dormia. Naquela noite, Herodes ia apresentar Pedro, porém, de repente aparece um anjo e acontece tudo isso aqui que nós vimos. As correntes caem das mãos de Pedro, as sentinelas não veem nada, uma luz ilumina muito forte a prisão, porém isso está acontecendo com Pedro. O anjo dá ordens a Pedro aqui: olha, vai, se veste, amigão, põe aí o sapato, põe a capa, vamos! E aí Pedro então sai, a porta da cela estava fechada, passaram, sentinelas não viram, de repente a porta de ferro que dá para a cidade da cadeia, como um portão eletrônico, né? Ele se abre, eles saem, aí o anjo o leva até estar em segurança e puf, some, o anjo some. Aí Pedro cai em si, corre para a casa de Maria, né, mãe de João Marcos, que é o Marcos, evangelista Marcos. A igreja está orando incessantemente. Ele bate na porta, Rode, né, uma criada cristã, vê que é Pedro, fica alegre, nem abre o portão, volta, dizem, e aí você vê que interessante a incredulidade da igreja, né? Estavam orando para que Pedro fosse liberto, Pedro é liberto, e eles não acreditam, né? Então muitas vezes as pessoas nem acreditam no que estão orando. Que coisa terrível, né? Bom, muito bem. E aí falam aqui então entre eles, é o anjo de Pedro. Bom, muito bem, vamos lá. Nós vemos aqui que nessa passagem se fala muito sobre anjos. Nós não gostamos muito de falar sobre anjos, né? É uma grande verdade.
os protestantes evangélicos não gostam muito de falar sobre anjos. Porém, nós precisamos fazer uma justiça ao ministério dos anjos, porque eles existem. Mas nós temos que tomar muito cuidado, né? É até mesmo um assunto, né, que eu mesmo não gosto muito de abordar numa pregação, porque às vezes as pessoas fazem algumas confusões e às vezes é muito perigoso, é melhor deixar do jeito que está. Mas vamos fazer uma justiça aqui e falar de uma forma que seja um pouco mais didática e mais tranquila a respeito dos anjos. Bom, nós vemos aqui que os anjos existem, certo? Está aqui, você vê na Bíblia. Existem mais de 200 citações a anjos na Bíblia. Mais de 200. Tem quase 100, na verdade, mais não, quase 200. Tem quase 100 no Antigo e quase 100 no Novo Testamento. A palavra angelos, que é anjo em grego, angelos, significa mensageiro, ok? Muito bem. Estes mensageiros, os anjos, eles foram criados por Deus. São seres criados por Deus. Que nós vemos que Deus criou estes anjos e entendemos que eles foram criados antes de serem criados os homens. E houve ali no céu um motim contra Deus liderado por Lúcifer, né, que é o diabo hoje. Lúcifer, que significa anjo de luz, ele deixou que o orgulho entrasse no seu coração e ele quis ser maior do que Deus. Houve ali então um julgamento dos anjos e diz, né, a Bíblia que 1/3 deles foi precipitado à terra. Esses anjos que são agora transformados em demônios, certo? Bom, muito bem. Hoje Lúcifer não é mais Lúcifer, anjo de luz. Ele é chamado de diabo, diabolos. Diabolos são junção de duas palavras gregas, que dia é um verbo que significa jogar, balos é um verbo que significa jogar, e dia um contra o outro, o acusador, ou aquele que joga um contra o outro, certo? Muito bem. Mas sobraram 2/3 dos anjos com Deus, né? Que são anjos. Quem são estes anjos? Bom, nós vimos então que eles são criados por Deus. Mas se nós olharmos em Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim, olha: ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão herdar a salvação? Bom, muito bem. Nós vemos aqui, então, que estes seres criados por Deus, que são espíritos, certo? Eles são espíritos ministradores, que eles são enviados por Deus para servirem, né, os cristãos, os crentes, os que vão herdar a salvação. Ou seja, os anjos, eles estão a favor da igreja, ok? Muito bem? Legal. Só que nós precisamos entender o seguinte: eles estão a serviço de Deus e não a serviço dos homens e da igreja, certo? É por isso que não se gosta muito de falar de anjos. Por quê? Porque as pessoas não podem achar que os anjos estão a serviço dos homens. Nós não oramos aos anjos, nós oramos a Deus, em nome de Jesus. Os anjos estão a serviço de Deus, ok? Houve na história da igreja alguns momentos, querido, em que houve culto aos anjos, né? E não se pode cultuar os anjos. Os anjos, eles não recebem culto, não podem receber culto. Lá em Colossenses 2, 18 e 19 diz assim, olha: não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio.
Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a Jesus, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Ok? Então, veja bem, os anjos estão a serviço de Deus. Nós não oramos aos anjos e não cultuamos os anjos, não adoramos os anjos. Nós não podemos prestar culto aos anjos. Eles estão a serviço de Deus. Lá na tentação de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículos 10 e 11, nós vamos ver assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Muito bem? Só a Ele. Só Deus recebe culto. Aí termina aqui o versículo dizendo: com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Certo? Então nós vimos que os anjos estão a serviço de Deus e não recebem adoração e nem culto. Já houve tempos na igreja cristã evangélica que alguns grupos se levantaram cultuando anjos, né? E isso não é permitido. Você viu ali na leitura de que são pessoas que não estão ligadas a Cristo que fazem isto, ok? Os anjos, eles estão somente submetidos às ordens de Deus. Continuando ainda em Mateus 4, na tentação de Jesus 5 e 7, diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito lá no Salmo 91, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Porém, Jesus lhe respondeu: porém também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ok? Por quê? Porque os anjos, eles estão às ordens somente de Deus. Se alguém quiser fazer alguma coisa dando ordens aos anjos, está tentando a Deus, está até tomando o lugar de Deus, ok? Os anjos, eles também não recebem adoração, não recebem. Lá em Apocalipse 19, versículos 9 e 10, João fala assim, olha: então o anjo me falou: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olha só: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. João fez menção de adorar o anjo. Porém o anjo lhe disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Entendeu? Entendeu aqui o ministério então dos anjos, né? Nós não podemos fazer confusões, tá? Confusões de culto aos anjos, adoração, dar ordem aos anjos, ter relacionamento com os anjos. Não, o nosso relacionamento é com Deus. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Porém, os anjos existem e estão a serviço de Deus a favor da igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? É um exército celestial, é uma milícia celestial que, por vezes, é mandada por Deus para socorrer, né, a sua igreja. Mas nós continuamos, então, adorando a Deus, cultuando a Deus, orando a Deus, não é? E que Deus abençoe a cada um de nós. Fique na paz e até amanhã.